Primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enós. Enós foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Maleque. E Maleque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram o povo de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Jafã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isso é, dos povos de Cuxe, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxe foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabiteca. Os descendentes de Raamá foram os povos de Sabá e de Detã. Cuxe foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Líbia, Anã, Leabe, Nafitu, Patrus, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Rigaceus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Gineus, dos Arvaditas, dos Emareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud, Arã, Uz, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Asparchade foi pai de Zelá, Zelá foi pai de Eber foi pai de 2 filhos. Um que se chamava Peleque, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Zelef, Azar, Mavé, Gerá, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abinael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. A linha de família de Sem e Abrão foi a seguinte: Sem, Asparchade, Selá, Ebe, Peleque, Reu, Zeruque, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibção, Misma, Dumá, Mazá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedema. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. O nome deles foram Sinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. E Midian foi pai de 5 filhos, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Reúz, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado dos seguintes tribos: Temã, Omar, Zefó, Gaatã, Kenaz, Timná, Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zerá, Samá e Misa. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos da família de Ori e Onã. Lotã tinha uma irmã chamada Timná.
Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Zefó e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dissom, e Dissom foi antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bizã, Zavã e Jacá. Dizã foi o antepassado dos grupos das famílias de Uz e Arã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinabá. Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bosrá. Uzã, da região de Temã. Adabe, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Aquibó. Hadade, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrade e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timná, Alva, Zetete, Oilibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 2. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batissua, lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Hezron e Amu. Zerá foi pai de 5 filhos, Zimri, Etan, Emã, Calcol e Dara. Acá foi pai de Carmi, um dos descendentes de Será. Trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etan foi pai de um filho chamado Azarias. Esrom foi pai de 3 filhos, Jeramel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab e Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes das tribos de Judá. Nasson foi pai de Salma, Salma foi pai de Boaz, Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes, por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jeter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amassa. Caleb, filho de Enzum, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Retiote. Ela teve 3 filhos, Jessé, Jobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado U. U foi pai de um filho chamado Uri, e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 70 anos de idade, casou com a filha de Maqui, irmã de Gileade.
Eles tiveram um filho chamado Segude. E Segude foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades na região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maqui, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Calebe casou com Efratá, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos: Rão, o mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aías. Rão foi pai de 3 filhos: Maás, Jamim e Eker. Jerameel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jadá. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abão e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos. E Apaim foi pai de Ize, Ize foi pai de Sezã, Sezã foi pai de Alai. Jadá, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zará. Todos esses foram descendentes de Jeramael. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram um filho que se chamava Ataí. Ataí foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Eflael, e Eflael foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, Jeú foi pai de Azarias, Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Sissamai, Sissamai foi pai de Salum, Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. O filho mais velho de Calebe, irmão de Zarameel, se chamava Mesa. Mesa foi pai de Chifre, Chifre foi pai de Maresa, Maresa foi pai de Hebron, Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tápua, Requém e Sema. Sema foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai, Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Bet-sur. Calebe tinha uma concubina, chamada Efá, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Mosa e Gages. Arã também foi pai de um filho chamado Gages. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Botão, Genã, Pelete, Efa e Saate. Calebe tinha outra concubina chamada Maaca, que lhe deu 2 filhos, Zeber e Tiraná. Mais tarde, ele teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madimana, e Sefa fundou a cidade de Maquibena e Gibeá. Calebe também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Ur foi filho mais velho de Calebe, com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriate Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Aref, o terceiro, fundou Bet-Gasder. Sobal fundou Kiriate Jearim. Foi antepassado do povo de Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos das famílias que moravam em Kiriate Jearim: os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus.
os povos da cidade de Chorá, e então pertenciam a estes grupos de família. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa e Atarote Bet-Joabe e dos Zoreus, que eram um dos dois grupos de famílias de Manaate. Os grupos de famílias dos escrivãos que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram queneus que haviam casado com as Recabitas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi, que nasceram quando ele estava em Hebrom. Amunum, filho de Ainoã, de Jezreel. Daniel, filho de Abigail, de Carmelo. Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur. Adonias, filho de Agite. Cefatias, filho de Abital. Itreão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samuá, Zobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elisuá, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisamá, Eliadá e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filhos com suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Salomão foi pai de Reboão. Reboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Azazias. Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias, e Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, e Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. São esses os descendentes de Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônios. Joaquim foi pai de 7 filhos: Zalatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos, Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos, Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos, Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jussabe Ezede. Ananias foi pai de 4 filhos, Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Arnã, e Arnã foi pai de Obadias. Obadias foi pai de Zecanias. Zecanias foi pai de um filho chamado Semaías, e teve 5 netos: Atuz, Igal, Barias, Nearias e Zafate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioemai, Ezequias e Asriscã. Elioinai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani.